Ler o jornal foi um hábito que se foi perdendo em Alcotim, não por falta de leitores, mas sim por falta de distribuição. Agora estão de regresso e, mais do que notícias, trazem o contacto com a imprensa escrita a uma população envelhecida e despovoada. Estamos em Alcotim e vamos perceber as consequências desta mudança. Banhado pelo Guadiana e fazendo fronteira com a Espanha, Alcotim é dos maiores concelhos do Algarve, mas também aquele com menos densidade populacional do país, com apenas 4,4 habitantes por quilómetro quadrado. A isto acrescentou-se outro constrangimento. Desde 2020 que não havia nenhum posto de venda de jornais na vila. Assim sendo, os habitantes começaram a arranjar soluções. Antes havia aqui no quiosque havia jornais. Depois deixaram de ter. Depois não havia ninguém que tivesse jornais em Alcotim, né? E o meu cunhado começou a trazer para mim. De Vila Real. Vila Real. Na altura, segundo declarações do presidente da Câmara ao Sul Informação, a VASP, principal distribuidora, alegou problemas relacionados com custos elevados que não justificavam a deslocação até Alcotim. Mas depois de 4 anos, o governo tomou medidas. Como o Conselho de Alcotim foi identificado como um dos 4 concelhos sem posto de venda de jornais, em articulação com o Governo, a autarquia definiu a Biblioteca Municipal como ponto de venda e fez um ajuste direto para a aquisição dos jornais para venda ao público e também para a distribuição desses jornais. O governo pode ter identificado Alcotim devido a um relatório feito em 2022 sobre os desertos noticiosos, situação onde Alcotim se encontra num aspecto da imprensa escrita. Pedro Jerónimo, autor do relatório, explica o assunto. No fundo, são territórios que não são atendidos de forma regular e de forma credível de informação. Ou seja, territórios que não têm meios de comunicação social. No caso do estudo português, o que nós fizemos foi Desertos Notícias, no contexto português, concelhos onde não estão sediados órgãos de comunicação social. Isso é um aspecto. O outro aspecto é a ausência do jornalismo, que aí entra dentro da definição geral, que é as populações ou territórios que não são atendidos de informação regular e credível. Para combater então este deserto noticioso, a Biblioteca de Alcotim, que já tinha disponível alguns jornais regionais, tornou-se no ponto de venda do restante da imprensa nacional e a adesão tem sido positiva. Nós temos pessoas que vêm regularmente comprar o jornal, são poucas, mas temos reservas logo diárias de jornais. E é muito bem aceite o facto da biblioteca estar a vender jornais e os jornais que ficam em excesso, que não são vendidos, não são devolvidos nem são deitados fora. Eu levo-os para Martim Longo, onde eu resido, e distribuo-os pelos lares, pelos centros de dia, pelos cafés. Portanto, as pessoas têm acesso à informação, um bocadinho atrasada, não é? Porque é de semana a semana, mas toda a gente tem acesso ao jornal. As restantes localidades do concelho ainda sofrem com a falta de jornais. No Pereiro, o Café Central é o único sítio onde se pode encontrar imprensa escrita, como explica Ana Lúcia, neta dos proprietários. Muitas das vezes ou traz o carteiro ou não há jornal. Certo, então o carteiro é que normalmente traz... Sim. Já combinámos, os meus avós, o meu pai, como era carteiro, combinaram e então traziam todos os dias, as pessoas já sabiam que havia todos os dias porque ele trazia, porque traziam para cá e então vêm cá todos, às vezes até fazem fila de espera quando acaba o jornal, passam para o outro E como as notícias chegam às vezes com atraso, os habitantes arranjam soluções para ver as novidades. Traz o jornal? Só à tarde, na parte só chego aqui que 2, 3 horas da tarde, de manhã não há jornal. De manhã há o jornal do outro dia. Notícias antigas. E vocês leem notícias na internet ou assim? Tem telemóvel? Foi onde eu vi que o Papa tinha morrido, foi aqui no meu.
As novas tecnologias podem ser uma ajuda, mas não resolvem o problema do deserto noticioso, como indica o professor Pedro Jerónimo em entrevista. A desinformação dissemina-se muito mais rápido nestes meios. O regresso da venda de jornais em Alcotim simboliza um regresso à informação fidedigna. É um combate à desinformação, digamos assim, porque o direito à informação é um direito constitucional e proporcionar o acesso a essa informação escrita é um dever. O ato de vender um jornal pode parecer simples, uma troca entre moedas e papel, mas em lugares como Alcotim é muito mais do que isso. É dar voz a comunidades que muitas das vezes são apenas estatísticas de desertificação. É garantir que a informação não tem lugar apenas nas grandes cidades. Num país onde o deserto noticioso cresce a par com o silêncio do interior, cada jornal vendido é como se fosse uma ponte entre o local e o nacional e entre o cidadão e o mundo.